Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus, por este dia de vida que Ele concede a você e a mim, por esta rica e maravilhosa oportunidade de mais uma vez juntos partilharmos da palavra de Deus. É com grande alegria também que neste momento vos saúdo, meus amigos e irmãos em Cristo, na paz do Senhor. E neste dia, meus queridos, gostaria de convidá-los para nós reportarmos o texto que se encontra no livro do Salmo 103. Meus queridos, este salmo, de uma maneira particular, ele faz muito sentido para a minha vida. Assim como a palavra de Deus, no seu contexto geral, tanto para a sua vida como para a minha vida, eu acredito, faz um grande sentido e o diferencial para as nossas vidas, mas eu aprendi que existem alguns textos, assim como este, o Salmo 103, ele descreve circunstâncias da minha vida, circunstâncias que ocorreram, toda a minha caminhada cristã, e sinto a necessidade de, neste dia, juntamente de vocês, expressar o que este texto diz e o que ele tem a ver com a minha vida, assim como acredito que também tem e pode ter relação com a sua vida. A partir do primeiro verso, meus queridos, nós nos deparamos com o seguinte texto: Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. É uma indicação. É como se nós estivéssemos dizendo para o nosso ser, para o nosso interior, bendizer, engrandecer, louvar e adorar ao Senhor e tudo o que existe em nós, bendizer ao Senhor pelos benefícios que Ele tem nos feito. E esta confirmação nós vamos ver no verso 2. Diz assim: Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios, por tudo que o Senhor Deus tem feito por cada um de nós. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. É quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. É quem enche a tua boca de bens, a tua boca de alegria, de sorriso, de felicidade e contentamento, devido ao perdão dos nossos pecados, das nossas iniquidades, as enfermidades curadas, os males que nós somos livrados e também um caminho de perdição que outrora nós andávamos, mas que agora estamos salvos. É uma maneira do salmista dizer, assim como nós também, e eu dizer juntamente de você, através destes feitos, as nossas bocas, os nossos lábios se enchem de alegria, de sorte que a nossa mocidade, de sorte que a nossa vida se renova como a de uma águia. E com base nesse texto, meus queridos, eu gostaria de, neste momento, rapidamente, tentar lhes reproduzir o que era da minha vida em aproximadamente 11 anos atrás. Estava eu, neste momento, época aquela da minha vida, desviado dos caminhos do Senhor, distante dos caminhos do Senhor. Eu tinha o conhecimento da palavra de Deus. Em outros momentos, tinha eu ido à igreja, tinha sido eu um crente, um cristão ativo, mas naquele momento da minha vida, 11 anos atrás, eu estava distante dos caminhos do Senhor, vivendo uma vida inconsequente, uma vida de pecado, uma vida depravada, uma vida triste para o meu espírito, feliz para o meu corpo humano, para a carne, devido ao pecado, devido às atitudes com as quais eu vivenciava, e isso juntamente de outros amigos, juntamente de outros colegas, amigos, ditos amigos, que eu não sei se nós podemos considerar como amigos.
Acontece que naquele tempo, eu, por levar uma vida leviana, uma vida até mesmo de embriaguez, eu sou sincero em contar para vocês que naquela época, todas as vezes que tinha alguma festa e eu tinha a oportunidade de ir, festas na cidade ou em outras cidades em relação a qual eu morava, eu entrava num estado de consciência devido à embriaguez, em que, estando eu no carro juntamente dos meus amigos, eu tinha a consciência de que a qualquer momento o carro onde eu estava poderia colidir-se com o outro. Eu poderia ser uma vítima de um acidente e consequentemente morrer. Só que a minha consciência, assim como a palavra de Deus fala que o inimigo, que o príncipe deste século, ele tende por cauterizar a nossa mente no pecado. A minha consciência era que eu poderia morrer e ir diretamente para o inferno. Entretanto, eu não temia. Uma, por não conhecer tão profundamente, ou também por causa da minha mente estar cauterizada, meus queridos. Eu não tinha consequências de que um acidente, naquela ocasião, poderia culminar em minha morte, assim como daqueles que estavam comigo, mas eu em minha consciência, que eu poderia ir para o inferno. Mas não era algo que até então me fazia temer. E para vocês perceberem bem e compreenderem, eu tinha esta convicção e esta noção da existência do inferno, porque como eu disse, eu era um cristão desviado da presença do Senhor. Entretanto, eu era aquele cristão fariseu. Eu não sei se posso eu usar esta definição e se existe esta definição, mas eu era este tipo de cristão fariseu em que tinha certos estereótipos em minha vida. Eu tinha uma visão quanto ao local em que frequentei, às igrejas por onde passei. Eu era uma pessoa muito metódica. Metódica, sim, devido leis, devido dogmas e doutrinas levantadas por homem. Eu tinha uma visão muito fechada. Uma visão diferente de você viver na liberdade do Espírito Santo e de você viver na espontaneidade do Espírito Santo. Eu tinha costumes e não conseguia olhar com bons olhos outras igrejas e outras denominações. E o porquê que eu estou dizendo isso? Nesta época, quando passou-se um ano, e nisso nós reduzimos então para 10 anos atrás, eu recebi o convite de um casal, amigos meus, naquela época. Entretanto, por eu saber o local aonde eles iam, e por eu ter esses estereótipos, esses preconceitos, eu vi com maus olhos. Eu denegria, zombava. Em meu interior eu não conseguia aceitar porque eu tinha uma visão equivocada de que essas outras igrejas, devido ao seu andamento quanto aos cultos, os hinos que eles utilizavam não eram corretos. Justamente porque eu estava preso a uma visão, assim como eu disse, como um cristão fariseu, porque nós, olhando para a vida de Jesus, é isso que nós identificamos. Aqueles fariseus, aqueles escribas, vendo Jesus Cristo vindo de uma forma diferente com a qual eles estavam acostumados, e pensaram ele que Jesus Cristo estava vindo quebrando todas as leis, pisando nas leis mosaicas, mas não era isso que estava acontecendo. Por esta razão que eu defini este termo como um fariseu. E aquilo me impedia de voltar para os caminhos do Senhor, pois eu não via com bons olhos, como eu disse para vocês. Entretanto, venci essa resiliência e acredito que pelo poder do Espírito Santo de Deus, sem eu saber, não por força ou por violência, mas pelo poder do Espírito Santo. E me atentando a este convite, meus queridos, estou lá até hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, há mais de 10 anos. E ali é o local onde eu aprendi novos paradigmas para a minha vida, porque aqueles velhos paradigmas, aquele velho William, até então um fariseu, pôde com o tempo ser transformado. Pôde, assim como o apóstolo Paulo, que era Saulo e depois tornou-se Paulo, atentar-se ao chamado. Palavra essa que até então
era indiferente e eu nem conhecia o seu sentido. Foi quando pela primeira vez ali na igreja, local onde hoje eu congrego, ao Brasil para Cristo na cidade de Cajubi, que pela primeira vez eu pude me deparar com estes três termos: chamado, pagar preço e ministério. Até então, para mim, um tanto estranho estes três termos, porque eu não tinha uma noção, pelos lugares e locais onde eu havia passado, o que seria um chamado. E hoje eu tenho compreendido, assim como comecei a compreender desde o momento em que meus pastores naquela época começaram a me discipular, começaram a me mentorar, começaram a ser meus líderes espirituais e realmente pastores. Eu, como uma ovelha ali no rebanho deles, pude ver neles não somente pastores, mas também meus pais espirituais, me discipulando, me ensinando e aos poucos vendo o meu ministério se despontar. Aos poucos ver o meu ministério florescer e poder eu tomá-lo em minhas mãos. Assim como diz aquele louvor, que o meu chamado é maior que a minha própria vida. Ver então que a vida até então, anteriormente, que eu poderia ter perdido em outras circunstâncias de uma vida leviana, vendo agora ela sendo aplicada neste chamado que o Senhor Jesus Cristo tinha para mim há muito tempo, e agora eu vendo cumprir-se desta forma, desta maneira maravilhosa. E o que dizer deste termo pagar o preço? Eu me lembro que na época, quando então me tornei um membro desta igreja, eu comecei a sofrer algumas perseguições ideológicas, perseguições familiares, justamente por onde eu estava. Porque o ideal para estes que me perseguiam era que eu retornasse, era que eu retrocedesse. E devido a essas dificuldades que comecei a ter ali naquele local, foi quando eu ouvi pela primeira vez este termo, pagar o preço. Eu precisava de pagar um preço. Eu precisava de fazer escolhas em minha vida e tomar posse deste meu ministério, deste meu chamado e saber pagar o preço, ou então abrir mão deste preço e voltar para trás. Voltar para outros locais ou para aquela vida leviana que eu levava. E eu preferi pagar este preço. E tenho preferido continuar a pagar este preço. E em meio a tudo isso, meus queridos, eu tenho visto tantos benefícios, conquistas, batalhas e vitórias em minha vida. Assim também como eu acredito que Deus tem para a sua vida. E o texto continua dizendo assim: o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor, ele é misericordioso e piedoso, longânimo e grande benignidade. Ele não repreende perpetuamente, nem para sempre conserva a sua ira. E não nos tratou segundo os nossos pecados. Pensou se ele tivesse me tratado naquele momento de acordo com os meus pecados, eu não teria recebido o perdão. Mas a partir do momento que eu abracei aquele convite e esta causa, eu recebi os perdões dos meus pecados. E nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim grande é a sua misericórdia ou o seu amor, o amor de Deus para com os que o temem. E aí, meus queridos, eu finalizo assim então. Bendigo a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim. Bendiga o teu santo nome, Ele é quem perdoa os pecados e sara toda dor. Bendigo a minha alma ao Senhor e se recorde de todos os teus benefícios, pois é Ele quem redime a vida da perdição. É Ele quem enche a minha boca de adoração, renova as minhas forças quando fraco estou. Faz notórios seus caminhos desde a criação,
E os que o temem manifestam seu eterno amor. Aleluia, louvo a minha alma ao Senhor. Entoe-lhe um espontâneo louvor, a oferta dos meus lábios. Aleluia, louvo a minha alma ao Senhor. Entoe-lhe um puro louvor, que nasce do meu coração. Aleluia, glórias a Deus, que Deus te abençoe neste dia e que você também possa receber e ter em sua vida o poder do Espírito Santo de Jesus Cristo, para que da mesma maneira você possa futuramente, ou o mais rápido possível, ter a sua alma com os seus lábios bendizendo, louvando e agradecendo o Senhor, principalmente porque estamos passando por uma situação, mas nós temos conseguido sobressair, temos visto as mãos do Senhor sobre nós, nos guardando e te guardando. Hoje você está tendo a oportunidade de mais uma vez me assistir. Louve ao Senhor, agradeça ao Senhor por esta oportunidade que você está tendo. E faça também do Salmo 103 um salmo de cântico e louvor para a sua vida, em nome de Jesus.